Permaneça na casa do pão. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior. Tem uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que nós possamos alcançar mais irmãos. No livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua esposa Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu esposo. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Queridos, esse texto que nós fizemos a leitura mostra exatamente um momento de crise, de escassez, de necessidade que o povo de Deus enfrentou. E nesse tempo, um homem chamado Elimeleque, ele tomou uma decisão, e essa decisão ela seria, pelo menos aos seus olhos, muito importante para ele preservar a sua vida e preservar a sua família, que era justamente sair do local onde eles estavam enfrentando necessidade em busca de um lugar melhor para ele e para sua casa. Porém, infelizmente, apesar da sua intenção ser boa, infelizmente ele tomou uma decisão fora da direção de Deus. Isso trouxe alguns danos para aquela família. Elimeleque acabou falecendo, os seus 2 filhos também acabou falecendo, ficando assim a sua esposa sem o seu marido, os seus 2 filhos. Aqui nesse texto nós vemos a importância de nós buscarmos a direção do Senhor no momento de escassez, no momento de necessidade, no momento de adversidade na nossa vida. Todos nós enfrentamos e passamos por momentos assim, por momentos de dificuldade. E é justamente nos momentos de dificuldade que, infelizmente, nós tomamos as piores decisões da nossa vida. As nossas decisões, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Como nós já conhecemos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, no momento de dificuldade, pedir uma direção ao Senhor do que fazer, como nos comportar, porque é justamente como eu falei, no momento de necessidade, de escassez, que infelizmente nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Nesse caso aqui, Elimeleque, ele morava junto com a sua família num lugar chamado Casa do Pão. Na verdade, Casa do Pão é o significado desse lugar. O nome do lugar é Belém de Judá, que significa justamente Casa do Pão. Olha só que ironia, né? Ele estando em Belém de Judá, que o significado é Casa do Pão, nesse lugar chamado Casa do Pão, faltou o pão. Fazendo uma aplicação da nossa vida com a presença de Deus, mesmo que estamos na presença de Deus, algumas vezes passamos por alguns desafios. Há muitas pessoas que pensam que pelo fato de terem assumido um compromisso com o Senhor, estão imunes a problemas, a desafios, e não é verdade. As pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que estão na presença de Deus, elas também passam por alguns desafios. A diferença daqueles que estão na presença de Deus e daqueles que não estão na presença de Deus é porque aqueles que estão na presença de Deus, ainda que passem por alguma dificuldade, mas vão ser socorridos pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é socorro presente no dia da angústia. E aqueles que estão passando por luta, porém fora da presença de Deus, infelizmente não vão conseguir vencer os obstáculos. O que aquele homem precisava fazer era permanecer em Belém de Judá. Ele precisava permanecer na sua terra natal. Ele não devia sair dali, ele não poderia tomar aquela atitude. Mas infelizmente, movido pela preocupação, pelo medo, pela escassez, pela necessidade, ele toma essa decisão e essa decisão acaba trazendo alguns danos negativos para a sua família. Algo semelhante aconteceu com Abraão. Em Gênesis no capítulo 12, a partir do versículo 10 diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui nós vemos algo que aconteceu com Abraão, algo bem semelhante que aconteceu com Elimeleque, também aconteceu com Abraão. Qual foi o erro de Abraão? Sair da rota, da direção que Deus havia dado. Se nós formos ler o início do capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Foi a palavra que ele recebeu. Abraão estava numa direção de Deus e nessa direção surgiu um obstáculo, surgiu também uma necessidade. O que ele fez? Ele desceu o Egito. E ele ali acabou cometendo erros gravíssimos. Deus foi misericordioso, mas infelizmente, por conta desses erros, algumas coisas negativas, acabou acontecendo. Por exemplo, quando Abraão estava descendo do Egito, justamente por conta da fome, ele
combinou algo com a sua esposa, com Sara. Falou: Sara, nós vamos chegar lá, você é uma pessoa bonita e os egípcios, quando te ver, vão querer levar você até a presença do rei de Faraó. Você de maneira nenhuma fala que eu sou seu esposo, fala que eu sou seu irmão, porque se você falar que eu sou seu marido, eu vou ser morto. E ali começou o primeiro erro de Abraão. Abraão primeiro errou em ter descido do Egito, e segundo, Abraão erra quando ele começa a usar de mentira para preservar a sua vida. E assim foi feito. Quando eles chegam no Egito, ele falou que ele era irmão de Sara. Imediatamente os príncipes do Egito levaram Sara até a presença do rei de Faraó. O que Faraó fez, vendo que Sara era uma mulher bonita, tomou Sara para se deitar com ela, sendo que a ira do Senhor se acendeu contra Faraó, porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão e de Sara. E Deus não permitiu que Faraó tocasse num fio de cabelo da Sara. Naquele momento, Faraó ficou assustado, mas ao mesmo tempo furioso. Mandou chamar Abraão e falou assim: Abraão, por que você não disse que essa mulher é tua esposa? Por que você mentiu? Por que você disse que ela era tua irmã? Quase que eu me deito com ela e a ira do Senhor se acendeu contra mim sem antes mesmo ter tocado nela. Olha, melhor você ir embora com a sua esposa, pega tudo que você puder pegar aqui de presente e vai embora. Nessa daí, Abraão vai embora junto com a sua esposa. Deus foi misericordioso que ele não foi morto. Deus foi misericordioso que Sara não foi abusada pelo próprio Faraó na época. Sendo que eles saem dali, eles saem com bezerros, eles saem com bois, eles saem com dinheiro, com ouro, com prata, e também eles saem dali levando alguns servos do Egito, porque Faraó assim, deu para Abraão e para sua esposa ir embora dali, levando algumas coisas e levando alguns servos egípcios. E dentro desses servos egípcios foi a serva Agar, que algum tempo depois foi justamente a mulher que se deitou com Abraão e teve um filho com Abraão. Olha só como que uma decisão errada acabou gerando várias consequências. Abraão errou no momento de escassez em ter descido do Egito. Além de ter errado ter descido do Egito, errou por ter mentido. E além disso, quando eles saem dali, eles vão levando algumas coisas do Egito, e no meio dessas coisas, uma mulher, que no caso era egípcia, sua serva Agar, que algum tempo depois se deitou com ele. Foi justamente a mulher que o inimigo usou para ser a sua amante, e ela acabou tendo um filho com ele, que foi Ismael. Olha só que problema que acabou gerando. E, infelizmente, esse problema até os dias de hoje acaba, trazendo algumas consequências. Bom, o que eu gostaria de falar aqui, no momento de necessidade, nós precisamos buscar a Deus. No momento de escassez, nós não podemos de maneira nenhuma tomar uma decisão com a cabeça quente, tomar uma decisão pelo impulso, pelo nervoso. Nós precisamos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, porque é Deus que vai nos guardar. Agora, um outro exemplo, aqui em Gênesis, no capítulo 26. Olha o que diz no versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça o Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha só que interessante. Algo semelhante aconteceu com Isaque. Isaque era filho de Abraão. Você já observou que as histórias se repetem? Só muda os personagens? Você vê o que aconteceu com Elimeleque? Algo semelhante aconteceu com Abraão. Algo semelhante também aconteceu com o filho de Abraão, com Isaque. Olha só que coisa. E a vida é assim. Nós vemos os problemas se repetindo. O que muda é os personagens. Agora, o interessante é que aqui no capítulo 26 de Gênesis, Isaque ele tomou uma decisão diferente. Até mesmo porque Deus se revelou a ele e falou assim: não, você não vai descer o Egito. O que Deus estava querendo dizer para Isaque era o seguinte: você não vai cometer o mesmo erro que o seu pai. Porque o erro que o seu pai cometeu gerou consequências e acabou atrapalhando o meu projeto, o meu plano, o meu propósito geracional. Eu não sei se você sabe, mas os erros que Abraão cometeu fez com que Deus ficasse 12 anos em silêncio com ele. Esses 12 anos em que Deus se calou em relação a Abraão foi o tempo que infelizmente acabou atrapalhando, tardando o projeto, o plano de Deus. Ou seja, um erro que nós cometemos acaba tardando as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Um erro que nós cometemos pode afetar as nossas próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, assim como o erro de Abraão de ter se deitado com a serva egípcia, Agar, acabou tendo um filho com ela, não era para ele ter esse filho com ela, no caso ele teve um filho chamado Ismael, Deus até falou que iria abençoar Ismael, de Ismael veio o povo ismaelita, e até os dias de hoje nós vemos alguns conflitos no Oriente Médio, como atualmente essa guerra em Israel, e tudo isso, querendo ou não, tem todo um contexto histórico e bíblico, como nós estamos vendo aqui. Ou seja, um erro lá de trás
mas acaba trazendo consequências até os dias de hoje. Então, queridos, é justamente no momento de escassez, no momento de necessidade, que você precisa buscar o Senhor e pedir uma direção a Deus. Senhor, é para mim me mover ou é para que eu permaneça? No caso de Isaac, Deus falou, permaneça onde você está. Aí eu vou te abençoar, aí eu vou te prosperar, aí eu vou cumprir as minhas promessas para a tua vida. Nós vamos concluir essa mensagem, mas que eu gostaria de deixar um recado muito importante para você. Nós vemos o exemplo aqui de 3 homens. Elimeleque, que saiu da casa do pão, Belém de Judá, e foi para as terras de Moabe. Vemos o exemplo de Abraão, que no momento de necessidade saiu da rota, da direção que ele estava e desceu ao Egito. E vemos o exemplo de Isaac, que também no momento de fome, no momento de necessidade, pensou em descer ao Egito, mas Deus não permitiu. Você pode ter certeza que o Espírito Santo sempre vai querer conduzir a sua vida. Ele sempre vai falar ao seu coração. Esteja atento à voz do Senhor. No momento de escassez, de necessidade, não saia do seu lugar, permaneça no Senhor. Pode ter certeza, Deus vai honrar você. Esse lugar não é necessariamente um lugar físico, geográfico. Esse lugar se chama a presença de Deus. Se você quer ser guardado por Deus, você e a sua casa, permaneça na presença de Deus e Ele vai guardar você. Salmo 91 diz que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. No versículo 10 diz que nenhum mal nos sucederia, praga nenhuma ia chegar à nossa casa. Porém, para que tudo isso aconteça, o versículo 1 de Salmo 91, nós precisamos cumprir, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Ou seja, é necessário habitar. Habitar é morar, é permanecer. Não saia da presença de Deus. Deus vai guardar você, vai guardar a sua casa e diante dessa escassez, dessa necessidade, Deus vai suprir no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa selar essa mensagem no coração desse irmão, dessa irmã. Não permita que no momento de dificuldade essa pessoa tome uma decisão, meu Deus, sem pensar. Que ela possa sim tomar a decisão certa, segundo a direção do Senhor. É o que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, se puder, deixe um comentário e, se possível, envie esse vídeo para alguém. Até mais!